Tanto não é que a gente tem uma pessoa aqui, a Cláudia, que eu falei com ela antes, que o nome eu não vou tentar de novo. Ela foi, infelizmente, vítima de tráfico humano, como a gente estava falando. Você sofreu isso, não foi? Sim, ele me convidou, ele me achou pelo Instagram na época. Ok. Me convidou, tudo pelas redes sociais. Eu nunca encontrei ninguém aqui no Brasil. Eu fui encontrar ele pela primeira vez, Peraí, nem, então vamos nem só no pro, aeroporto. você estava. Ah, então você morava onde na época? Aqui em São Paulo mesmo. E aí você tinha um. Já trabalhava tirando foto para lingerie, roupas. E aí ele falou assim, vem trabalhar para cá, você vai ganhar muito dinheiro. E aí, assim, eu sou enfermeira, sou pós-graduada, também sou instruída. Todo mundo falou para mim, não vá, você vai cair nessa. Eu falei, gente, mas eu não vou cair, ele tá passando tudo direitinho. Peraí, calma lá, vamos lá. Você tá lá, você já era enfermeira? Já era enfermeira. Enfermeira, pós-graduada. Já eu tinha E aí- saído do hospital e estava procurando trabalhar só com eventos por causa da minha saúde. E aí Tá. o dinheiro, tudo que ele falou, me deslembrou. Eu falei, eu vou. Não vai acontecer nada Mas ele de te mal. ofereceu para trabalhar como. A gente ia fazer campanha para roupas, lingeries, e o salário era de 5 mil, 8 mil euros por mês. Ô, Cláudia, deixa. Assim, não. Só te perguntar. Aqui você é petite, né? Você é Sim. modelo normalmente. Só de foto. Não, ele e deixou claro isso. Tem 1,75 m. Sim, ele já deixou claro. Ele falou, você só vai vir para cá para tirar foto. Entrou em qual? Facebook? Pelo Instagram. Tá, e falou, você quer então trabalhar como modelo. Sim, aí ele falou, passa o WhatsApp que eu vou te passar tudo pelo WhatsApp. Era O que ele tudo passou? pelo WhatsApp. O que ele falava? Passava os valores, ele mandava print de outras meninas falando, já tô com a passagem dela, e mandava foto da passagem dela. Mandava, tipo, as meninas pedindo, me leva, eu também quero, eu também quero. Ele falava assim, tem poucas vagas. Se você não aceitar logo, as outras meninas vão aceitar. E você aceitou? E aí aceitei, porque tinha muita menina falando, ele tinha mandado até a foto Olha da isso. passagem. Aí ele falou que ele ia montar um grupo com as meninas, ia explicar tudo, ia mandar a passagem, ia mandar o seguro viagem, que era para falar que a gente só ia ficar 7 dias na imigração. Você pra fez tudo? Para não ter perigo de ser deportada. Ele ensinou tudo que a gente tinha que fazer. Porque a Você gente ia encontrou com ele passar aonde? só em Portugal. Eu passei na imigração da Itália. Porque ele falou, vocês não vêm direto para Portugal porque aqui é muito difícil entrar. Vocês vão para a Itália e da Itália vocês vêm para cá porque lá na Itália eu vou ensinar tudo que vocês têm que falar na imigração. E aí você foi? Fui Mandou a com todas as passagem. perguntas na cabeça, não podia falar que conhecia ninguém lá, que ninguém tinha pago minha passagem. Tinha que até lembrar os monumentos que eu ia visitar se alguém perguntasse na imigração. E você voou daqui para? Daqui para Itália Pra e onde? Milão? Roma. Daqui para Roma. E de Roma para Portugal. Chegou lá em Portugal, foi para Lisboa? Fui para Lisboa. Chegou em Lisboa, o que aconteceu? A gente não conseguia contato com ele, aí eu mandei o WhatsApp, que só o meu telefone funcionava lá, o das meninas não estava funcionando. Ok. Aí ele falou, vai chegar um carro tal com o meu motorista. E aí? Vocês só vão me encontrar aqui. E aí chegou? Aí chegou o carro, a gente entrou no carro e foi. Tipo, E levou para onde? levou para um lugar que era uns 10 minutos perto do aeroporto de Lisboa, Ok. que era como se fosse uma clínica médica, a porta de vidro, assim. Ele falou que lá era onde a gente ia ficar. E lá onde ele, antes disso, ele falou que tinha administração lá, mas lá só tinha uma recepção e mais nada. Uma recepção e quartos no fundo. Quando você entrou, você viu uma recepção e quartos no fundo. E uma cozinha bem pequena, assim, suja, bagunçada. Quartos com camas? Quartos com camas. Ixi, e aí? E aí ele falou assim que cada Aí um... você encontrou o cara. Encontramos o cara lá, ele estava esperando a gente. Como é que era o nome dele? Ele se apresentou como Paulo. Ele tinha uma cara, ele era bem apessoado? Não. Quando a gente chegou lá, que a gente conheceu assim, tava ele, o segurança dele, que é esse motorista que ficava o tempo todo com a gente, e mais uma mulher chamada Marisa, Tá. que era uma cigana que ela ia ficar 24 horas com a gente. Em momento nenhum a gente podia sair sem ela. Peraí, mas calma. Você chegou, qual foi a primeira coisa que ele te falou? Que precisava dos nossos documentos para poder dar entrada na documentação do seguro. Que seguro? Porque o nosso seguro só duraria 7 dias. Aí vocês deram os passaportes. Sim. Tá. Ixi, aí começou. Apesar que sempre pode fugir Inicia. pra embaixada, mas tudo bem. Aí deram os passaportes. E aí? Aí ele falou, no primeiro dia foi tudo mil amores. Vocês estão cansadas, vão descansar, cada uma pode ficar num quarto lá atrás. E aí a gente nem chegou a ver tudo, porque a gente estava muito cansada. Claro. Porque era muito tarde já, daí, e tava frio. Lá aqui tava 38 graus, lá tava 3. Foi dormir. Fomos dormir. Quando a gente acordou, ele explicou pra gente algumas coisas, falou que a gente ia levar a gente para conhecer Portugal e que depois, quando a gente voltasse, ele mostraria onde a gente ia ficar mesmo. Ok. Daí a gente começou a questionar, porque não era nos quartos que a gente vai ficar? Vai aí? mudar alguma coisa?
Aí a gente saiu, conheceu um pouquinho, voltou, As 3 juntas. as 3 sempre juntas e ele. Tá Ele, aí. o motorista e a cigana. Aí a gente chegou, ele abriu a porta de um quarto que era do lado. E essa porta ele não tinha aberto no dia que a gente chegou. E aí nesse quarto tinham beliches, não tinha janela no quarto, tinha tipo, um armário no fundo. E ele falou: vocês vão colocar todas as malas ali e agora é o quarto de vocês. Um cobertor para cada e vocês não podem sair daqui. Aqueles quartos não podem ser utilizados. E vem cá, mas aí vocês não começaram a questionar? A gente começou a questionar. Ele falou: mas vocês têm que dormir logo que amanhã tem foto. Ok. Aí teve foto a primeira semana inteira, fotos e mais fotos. Foram Fotos? 5 books que a gente fez. Fotos Logo normais? De tudo, de roupas, calça jeans, tudo. E os fotógrafos pareciam normais? Normais, pessoas normais. Só um que a gente desconfiou porque ele falou: você não vai tirar a parte de cima? Daí a gente começou a desconfiar e ele deixava a gente sozinha com o fotógrafo. Ele levava a gente lá e sumia. E aí? Aí que começou a coisa estranha. Ele apareceu com os telefones e falou assim: esses telefones agora são de vocês. E a gente perguntando por quê. Ele falou: quando os telefones tocarem agora, vocês têm que atender. Aí vocês vão começar a trabalhar de verdade. Foi aí que a gente entendeu que a gente estava presa no lugar. Porque na segunda semana ele já falou: vocês não podem sair daqui sem a companhia de ninguém. Essa porta sempre fechada. A gente não podia abrir a porta do nosso quarto. Porque ele falou: vão começar a chegar homens aqui e vocês vão ter que receber eles. Você tá de brincadeira? Foi a pior sensação da vida, porque a gente não sabia nem quem era que estava do lado da porta. A gente ouvia vozes dele conversando com os homens, falando que Medo disso, chegam gente. meninas novas e a gente não podia sair nessa porta. E vocês, quando se desesperaram? A gente se desesperou, mas ele falava assim pra gente: tem trabalho para todas, vocês têm que ficar aqui e trabalhar com o que tem. Senão vocês não vão ter dinheiro para pagar a passagem. Porque agora já ficou muito caro, ele falou isso. Só falava E aí? isso. E ele falava que tinha ficado 1.200 euros para cada uma. Vocês achavam que ele ia matar vocês? Sim, o nosso maior medo era matar. E aí? E aí chegou outra menina. Nessa semana que chegou a outra menina, ela veio da Bahia. Ela falou pra gente: vocês vão ser mortas aqui. Porque Saiam ela daqui. sabia? Sim, ela sabia. Ela já tinha trabalhado para ele e ela tinha voltado. Ela gostou. Ela estava tentando fugir para a Suíça. Era a história dela. Tá, mas e aí? Vocês tiveram que fazer programa? Tivemos que fazer de tudo. Como assim? Teve um dia que você tava lá no quarto e aí? E a gente ouvia ele falando com os homens lá fora e falava assim: eu preciso de novas meninas, cadê as novas meninas? E ele fazia a gente vestir lingerie e se apresentar lá fora. E aí? No frio, 3 graus, a gente tinha que sair de lingerie. Aí qual foi o seu primeiro programa? O meu primeiro foi um cara muito nojento, foi muito ruim pra mim, eu chorei muito. Mas você teve que fazer? Eu fiquei me enrolando um monte. Eu falava para minhas amigas: deixa que eu vou. Se ele escolher vocês, deixa que eu vou, porque eu que trouxe vocês. Eu falava isso. Porque eu que falei para vocês que a gente no grupo sempre conversava nós 3. E eu falava: não vai acontecer nada. A gente vai estar em 3 pessoas. Nós vamos estar em mais meninas. Não vai acontecer nada. E aí foi você que foi a primeira vez? Foi a primeira vez. E aí? Foi logo depois da primeira vez que a gente já começou a pensar como que a gente ia sair dali. Peraí, mas aí você chegou, se deparou com um homem, e aí? Ele falou: você pode ir pro quarto com ele. E você não teve um ataque? Não, eu fui porque eu ficava pensando assim: ele vai matar a gente. Quando a gente, na primeira semana lá, ele apresentou o irmão dele pra gente e ele falou: é ele que resolve as coisas pra mim. Entendeu? É igualzinho a novela, eu tô Gente, que pressão chocada. psicológica. E ele era assim, ele era uma cara de uma pessoa que muito ruim, sabe? Doutora Stephanie, por que a pessoa... Como é que funciona esse poder psicológico que a pessoa não sabe que ela pode ir na polícia? A síndrome de Estocolmo, né, Luciana? Onde você, assim, vou falar a palavra afeição, mas não num momento positivo, mas você cria um vínculo, seja um terror psicológico, seja qualquer outra emoção, onde você se aprisiona. Não, mas ela tinha medo dele. É um vínculo psicológico, é uma síndrome de Estocolmo, você não consegue sair. Como é que você, que nunca foi prostituta, foi violentada, por ser uma violência? Como é que você conseguiu se submeter a isso? Eu sempre, quando alguém pergunta, eu sempre falo: eu só pensava em sair de lá, em pagar e pra ir embora, pagar pra ir embora, porque Mas eu você não acreditava queria. que você ia pagar e ir embora? Sim, ele falava muito isso. Se vocês pagarem a passagem, vocês vão ter o dinheiro de vocês e pronto. Vocês vão receber por isso. Eu só tô cobrando o que eu gastei com vocês. Entendeu? E eu só pensava em sair. Falei: se eu pagar, pelo menos ele deve deixar a gente sair daqui. Só que a única folga que a gente tinha era de domingo. E a gente chegava a acordar, assim, e dormir 2 da manhã. E ele falava assim: acorda. Quem mandou dormir? Tem que trabalhar 24 horas. Com quantos homens você acabou tendo que ficar?
Foram bastantes. Você chegou a fazer uma conta? Não. Mais ou menos. Mas eu tinha certeza que eu tinha pago a minha passagem. Ai, que horror, coitadinho. Olha que ela me fala. Vem cá, e em algum momento você foi fora a ser vítima sexual? Te bateram? Claro que todos Não, os eu outros brigava tipos de muito com tortura, essa né? cigana, a ponto dela levantar a mão pra mim umas 3 vezes, porque eu discutia muito. As meninas falavam, não discute com ela. Não discute com ela, ela vai fazer mal pra você. Eu falei, eu não vou ficar quieta. Porque a gente tinha que limpar, a gente tinha que acordar, tinha que limpar tudo. Se prostituir. Ficar o dia inteiro trabalhando, se prostituindo. Tinha que atender telefone se ninguém atendesse. E eles não deixavam a gente trocar a mensagem. O telefone era só para ligação, aqueles pequenininhos pretos. Sei. Que não tem como Sei. você mandar mensagem. E ele sempre achou que o telefone de nós não funcionava, não estava em funcionamento lá. Aqui no Brasil, a única pessoa que sabia o que estava acontecendo era a minha irmã gêmea. Ela sabia de tudo. Eu sempre falava para ela, eu falei, a gente vai dar um jeito Como é de que ela ir sabia? embora. Porque o meu celular estava funcionando, mas eu não podia contar para ninguém que estava funcionando. Porque ele achava que o meu celular não estava mais funcionando lá. Vem cá, você é uma menina inteligente. Por que não falou para sua irmã entrar em contato com a Embaixada Brasileira? Porque é a mesma coisa que todo mundo que eu entrei em contato falou. Ele tem contato com todo mundo aí. Ele conhece todo mundo. Porque quando a gente veio, ele falou, fiquem tranquilas na imigração. Eu conheço todo mundo, vocês com certeza vão passar. Mentira, falou para você. Quer dizer, é a É a pressão coerção. psicológica, né? Você vê a coerção que ele coloca. E o interessante de perceber é, por mais que ela não tenha um sentimento positivo por ele, ela pensa, eu preciso quitar a minha dívida com ele. Como se o dinheiro que ele me emprestou para passagem, para tudo, eu preciso devolver de alguma forma. Não, é porque ele falava disso, que é o único jeito que ele ia soltá-la. Sim, eu Sim, mas achava ela que podia ia fugir. liberar. Ela podia fugir em algum momento. Ela preferiu, não, eu vou pagar a minha dívida, eu vou deixar quitado, eu vou deixar zerado para não ter nenhuma pendência Não, ela com só queria ir essa embora. pessoa. Ela queria ir É. embora, né? E você conseguiu fugir? Sim. Sozinha? Não. Como é que Por você isso que demorou tanto, porque se fosse só Quanto eu, tempo? Quanto tempo? demorou 25 dias. Como é que você conseguiu? Num dia, essa cigana foi fazer o mega hair. É que assim, Mega. foi colocar o mega hair. Foi botar E a o gente, aplicão. por como a gente descobriu, ela era um pouquinho assim, ela não sabia mexer no celular. Então tudo ela pedia pra mim. Ah, você pode desbloquear o telefone pra mim? Você pode cadastrar um e-mail? Num desses dias eu peguei o telefone dela e mandei todo o WhatsApp dela pra mim no Gmail. Tá aí. E aí eu consegui ler tudo. E aí ela falava que ia fazer o cabelo nesse dia. Ok. Ó, que esperta. Ah. Aí que a gente descobriu tudo, porque não era o Paulo que era dono, era um indiano chamado Shamit, que tava Shamit Boss. Tá. Ele era o dono de tudo e ele falava assim nas mensagens: se não me der lucro, eu quero elas fora daqui. Tô devendo 4.000 euros, tem que me dar lucro, não estão dando lucro pra mim, tem que mandar fora, manda pra Espanha, manda pra qualquer lugar, mas eu quero lucro. Que loucura isso. E como é que vocês conseguiram fugir? Aí a gente sabia que ela ia sair. Quando ela saía, ele deixava alguém na recepção. Esse alguém da recepção era brasileiro. Eita, e aí? Ele já estava lá com ele, parece que trabalhava no salão de cabeleireiro para ele, que ele também tinha um salão de cabeleireiro. E aí a gente falou, quando ele sair para tomar café, a gente vai sair. Só que Mas falaram com o cara. tinha câmera no nosso quarto, na entrada e no corredor que saía para o banheiro. Então eu comecei a falar bem alto. Eu vou arrumar minhas coisas. Vamos arrumar as coisas para deixar organizado, então. E a gente começou a arrumar as malas. Começou a colocar tudo. E aí, tipo, torcendo para que ele não percebesse que a gente estava arrumando a mala para sair. Porque a gente ia sem nada, tava frio, não tinha como sair sem roupa. Ah, mas vai sair do jeito que Aí quer. eu falei para minhas amigas, eu vou chamar um táxi daqui. E aí, quando chegar o táxi, a gente tem que sair correndo. A E gente vocês vai ter combinaram minutos. com o tal do Paulo? Oi? Não, vocês combinaram com o cara da recepção? Não, o cara da recepção, a gente sabia que ele tomava café. A gente tinha tanta medo de sair que nem quando ele tomava café, a gente saía. E aí? Aí ele saiu para tomar café, a gente chamou o táxi e saiu correndo. Quando a gente entrou dentro do táxi, a gente viu o carro do Paulo estacionando. Que medo. Aí a gente falava pro taxista, corre, pelo amor de Deus, aí vocês foram corre, pra onde? corre. Uns dias antes eu entrei em contato pelo site de classificados, procurando um hostel qualquer e consegui falar com um brasileiro. Ele era mineiro, dono de 3 hostels no centro de Lisboa. Contei a história para ele, ele falou, eu vou ajudar vocês, podem vir para cá. E como é que vocês voltaram pro Brasil? A gente ainda ficou 10 dias escondidas nesse hostel, no centro de Lisboa, onde aqui um prédio daqueles que a porta abre de ferro, assim, sabe? Sei. Aquele elevador que dá medo de pegar. Ah, são todos assim na Europa. Assim, a gente entrou, ficou escondida lá, a gente só saía com um lenço na cabeça. E aí, o que eu fiz? A gente sabia que a passagem pela Royal Marrocos, na época, era 300 euros para cada uma para voltar. E era a única chance que a gente tinha de voltar, porque a gente tinha que ter dinheiro.
O que eu fiz? Eu falei para minhas amigas, eu vou procurar no classificados daqui, vou ir trabalhar em qualquer casa que tiver escrito aqui e vou conseguir o dinheiro. Você fez isso? Fiz. Por que não foi pra embaixada de novo? Porque todo mundo que a gente conversava, inclusive esse brasileiro, ele falava, ele vai achar vocês, ele vai matar vocês. Na embaixada? Ele falava que essa menina que ficaram 2 meninas lá na casa quando a gente fugiu. Só vim com as meninas que vieram comigo, tá? Você acha que As elas meninas morreram? que ficaram lá, não. Ela mandou mensagem pra gente, falou, ele tá atrás de vocês, ele chegou a falar que vai deixar uma careca e raspar a cara da outra no gilete. E o Gente, medo era tanto que a gente não queria, Não fez nada. queria ir Você, embora. quando chegou no Brasil, você deu queixa do lugar que vocês estavam? Quando a gente conseguiu voltar, foi depois de 10 dias presa já, sem sair quase. Passei por coisas horríveis para conseguir o dinheiro, mas consegui o dinheiro para voltar. Quando eu cheguei aqui no Brasil, conversei com muita gente falou, se isso for para julgamento, você vai ter que ficar diferente com ele. Eu falei, então eu não vou denunciar. Era o meu maior medo, ter que ver ele na minha frente de novo. E hoje? Hoje eu não tenho mais medo, porque depois que eu voltei, eu acho que o medo dele era nós estarmos lá, em Portugal, contando a nossa história. Porque quando a gente voltou, chegou a receber mensagens de pessoas de Portugal achando que era alguém investigando, tentando saber onde a gente estava. E logo eu já falei, eu estou no Brasil. E aí nunca mais recebemos mensagens. Gente, que loucura. Quer dizer, mas se você procurar uma embaixada, você Sim, fica até protegida. A porque- embaixada do Brasil, por exemplo. Até porque como é que você conseguiu sem os passaportes? Como é que você conseguiu? Quando a gente, uma semana antes de Boa. sair, ele devolveu o passaporte porque eu falei que eu queria ir na Western Union mandar dinheiro e que eu ia contar pra minha mãe se eu não Mas mandasse das dinheiro. 3. Ele Entendi. devolveu o dinheiro Das porque a 3. gente ia na Devolveu o Western Union. passaporte. O que acontece assim, quando é o tráfico interno, temos um caso recente, inclusive que a Polícia Civil, o doutor Davini, do DHPP, muito competente, ganhou um prêmio. Primeiro flagrante de tráfico de pessoas feito aqui em São Paulo o mês passado. A sensação é que você já sai com dívida com aquele traficante de pessoas. Se você já sai em débito, não só a passagem, porque você é obrigado a comer a comida ali Não, mas do isso é cativeiro. normal. Quando eu era modelo, eu era novinha, eu também fui para Paris e eu devia a passagem, a estadia, só que era Mas organizado você o negócio. sabia, os seus pais, seus parentes Claro. sabiam a localização, tinha um escritório físico, Claro. tinha toda a documentação ali legal Óbvio. da empresa, de tudo que você foi. Sim. Quando elas vão de forma clandestina, com aquela ânsia de realmente ser real. Você, com certeza, Não, seus claro. pais, todos souberam onde você estava, qual era a situação, Óbvio. contratos Trabalho assinados, certo. Trabalho certo, endereço, Trabalho certo. telefone. E ali na situação, eles deixam ela cada vez mais em débito para que ela não consiga sair, senão ela pode ser morta. E no caso, desculpa, eu te cortei aí, ele achou as pessoas, você estava me dizendo que o... O doutor Davini, Desculpa, eu te cortei. aqui do DHPP, aliás, eu parabenizo não só o doutor Davini, como o doutor Domingos, diretor do DHPP. E eles pegaram... Eles conseguiram, como foi? Também foi uma situação de internet, aliciamento com essas meninas menores em Minas Gerais. E essas meninas, elas foram aliciadas, uma do Rio de Janeiro, uma de Minas Gerais e outra do interior de São E ele Paulo. achou. Elas vieram todas para São Paulo, foram para a Zona Norte. Ali, ele levava as 3 meninas de metrô até um hotelzinho Para. na Rua Liberdade, na Avenida Liberdade. Próximo aqui no TJ, etc. E essas meninas, por isso que eu falei, essas meninas, elas tinham medo constante da vigilância constante em cárcere privado. E aí, por isso descobriu. Uma delas conseguiu escapar nesse trajeto depois de quase 6 meses e conseguiu ir numa delegacia Polícia. ali do metrô. Ok. Acharam que era uma situação de sequestro. Foram até a DHPP. Quando souberam da situação, ele estava exatamente como ela falou, com um celular, sem redes sociais, só para receber ligações e Entendi. mensagens. Olha isso. No período que ela esteve na delegacia, ela recebeu mais de 28 mensagens Coitadinha. ameaçadoras. Entendi, o negócio é sério. E nisso, a polícia conseguiu também, com apoio Prendeu do todo conjunto, mundo. conseguiu prender ele, E tá que faz preso? parte, Ah, minha está pergunta foi- preso, ok. com mais de 10 crimes, cárcere privado, sequestro, Entendi. tráfico de pessoas, etc. Porque imagino para a polícia como é, se você prende depois o judiciário solta, deve dar um desespero. Não, hein? não, dessa situação Tá não preso. teve. não Ok. teve.